Olá, o meu nome é Leonor e sejam bem-vindos ao Adastra. No vídeo de hoje gostava de discutir um bocadinho com vocês a questão de reler livros e basicamente é só, como o nome indica, lermos um livro que já lemos há um tempo atrás. E agora, qual é que é a questão? Eu acho que nunca fui muito de reler livros porque tinha sempre novos para ler. No entanto, sinto que estou numa fase em que tenho muitas saudades de reler alguns livros. Tenho mesmo curiosidade para saber o que é que eu acho dos livros que eu li há alguns anos atrás. Então, hoje trago-vos alguns livros que eu tenho a intenção de reler, pelo menos até ao fim, não sei se até ao final do ano, que ainda são alguns e eu tenho outros para ler, mas nos próximos tempos. Esta questão toda de reler os livros começou quando eu decidi reler a trilogia de Infernal Devices, da Cassandra Clare, porque era uma trilogia que eu sabia que tinha gostado imenso, mas não me lembrava do que é que eu tinha sentido, percebem? E queria mesmo pôr-me outra vez na pele de alguém que está a ler os livros pela primeira vez. Vou só levantar o último. Aqui está ele. E reler estes livros fez-me vê-los também, se calhar numa luz um bocado mais crítica, de ler com mais pausas e ler com mais atenção, e realmente eu acho que reler um livro que nós gostamos é toda uma experiência diferente, porque reparamos muito mais nos pormenores e reparamos muito mais em pistas que o autor do livro nos vai deixando. E eu achei essa experiência super interessante e por isso mesmo eu decidi reler mais uns que vos trago hoje. Então, o primeiro livro que eu vos trago é o livro que eu vou reler primeiro destes estudos, que é o A Short History of the Girl Next Door, ou uma pequena história sobre a rapariga da porta do lado, da casa do lado, sobre a vizinha. Não sei bem qual é a tradução, nem sei se este livro está traduzido em português. É possível, e é do Jared Breck. Este livro é um romance e eu não sou muito de ler romances, eu acho que já expliquei isso, que gosto mais de ver romance noutros géneros, mas este livro eu gostei tanto dele porque tem um plot twist que eu não estava nada à espera. E a partir desse momento este livro fica muito mais profundo e fica uma coisa de que não estávamos à espera. Tipo, pelo título parece uma coisa super óbvia e depois não é. E é isso que eu gosto neste livro e já o recomendei a várias pessoas que me perguntaram recomendações de romance e realmente este é o único romance que eu li e eu li este livro pela primeira vez em 2018, ou seja, já vão fazer 3 anos que eu li o livro, e eu sinto que estava numa altura em que lia os livros muito rapidamente e passava as páginas tipo e quase não interiorizava as coisas que estavam a acontecer e por isso mesmo não tenho na memória a história toda presente e então quero fazer esse exercício de ler com mais calma, ler com mais atenção, sublinhar as coisas que eu gosto, as minhas cenas preferidas e depois anotar mesmo a minha opinião sobre o livro. Por isso eu estou muito entusiasmada por pegar neste livro outra vez. Como eu disse, ele não é muito grande, ele tem menos de 300 páginas e eu lembro-me que foi uma leitura fácil, mesmo com os temas que aborda. Foi uma leitura fácil porque a escrita era muito simples, mas ao mesmo tempo bonita. Este livro é sobre o Matt, que, como o título dá a entender, está apaixonado pela vizinha dele, que é a Tabby, mas ela neste momento arranjou o primeiro namorado dela. E então este livro acompanha muito o processo dele de lidar com a questão da rapariga de que eu gosto estar com outra pessoa. Eu acho mesmo que o ideal é entrar nesta história e saberem só isso, porque acho mesmo que o plot twist não é nada previsível. Eu espero gostar tanto dele como da primeira vez, só que é isso, é uma luz mais crítica.
Depois, os próximos livros que eu quero reler é uma duologia muito conhecida, que é a duologia Six of Crows, da Leigh Bardugo, e eu quero pegar nestes livros porque eu lembro-me que peguei neles e passei muito rápido pela história e gostei imenso da história e gostei imenso das personagens, mas como li tão rápido, esqueci-me também rápido da história e das personagens, então eu quero mesmo reler outra vez com mais atenção, com mais calma e aproveitar mais o processo de leitura. No Six of Crows nós seguimos o Cass, que precisa de fazer um assalto a um sítio que é super bem protegido, é tipo mesmo uma casa de papel, e acaba por ter de juntar uma equipa dele mais 5, ou seja, ficam os Six of Crows, e cada uma destas personagens tem uma área de especialidade, tem a sua especialidade, o que é super interessante de ver depois estas pessoas que estão habituadas a trabalhar individualmente e estão habituadas a ser só elas, como é que elas funcionam no grupo e a dinâmica de grupo. Eu sei que era super interessante, mas realmente quero reavivar isso na minha memória. Outra razão pela qual eu quero muito pegar nisto e relembrar todas as coisas sobre os personagens é que em abril vai estrear a série Shadow and Bone na Netflix, que vai ser a adaptação então dessa trilogia antes desta, mas vai ter algumas personagens destes livros, então eu estou muito entusiasmada e estou muito curiosa para ver o que é que eles vão fazer, e até agora o que eles têm posto cá para fora tem sido muito bom e parece mesmo que está com uma boa qualidade. O próximo livro que trago é um livro que eu já não pego há anos e sempre que me perguntavam qual é que era o meu livro preferido, eu dizia este, porque sentia que realmente fiquei mesmo bem surpreendida por este livro. Era daqueles que eu tinha lá em casa, que me tinham dado de prenda de anos ou prenda de Natal, aqueles livros random, e não conhecia nada sobre ele, e quando peguei e realmente gostei dele, fiquei surpreendida. Este livro, que é A Princesa e o Capitão, da Anne Laure Bondu, deve ser francesa e não sei se é assim bem que se diz o nome dela, mas eu não sei se já ouviram falar deste livro, mas eu nunca ouvi falar dele em lado nenhum. E assim, muito basicamente, seguimos a história nas duas perspectivas, ou seja, temos a perspectiva da princesa e temos a perspectiva do capitão. E eu sei, do que eu me lembro da história, eu sei que ela foge do reino dela por alguma razão que eu não me lembro e acaba por encontrar-se com este capitão. Para um livro que eu dizia que era o meu preferido, eu lembro-me só da maneira como me fez sentir, não lembro propriamente da história, percebem? Então eu vou querer reler este livro para saber se continuo com a mesma opinião, se continua a ser um dos meus preferidos. Para finalizar este vídeo, trago mais uma trilogia que por acaso tem a ver com a primeira que eu mostrei aqui, que já reli, que é a trilogia The Mortal Instruments. Só para quem não sabe, esta é a série original da Cassandra Clare do mundo dos Shadowhunters, que eu já falei aqui no canal, que é a minha escritora preferida, e esta é a trilogia original. Há depois uma trilogia depois destes livros, mas a série toda do The Mortal Instruments dá para ser dividida em duas trilogias. Então eu apresento aqui a primeira, que pronto, não quero pôr já 6 livros para reler, então vou começar por estes e depois logo vejo. A minha história com os Caçadores de Sombras começou para aí no final do 10º ano, quando fui ver o filme da Cidade dos Ossos ao cinema. E eu gostei tanto do filme que eu fui ver depois mais 2 vezes com pessoas diferentes. E então achei que tinha mesmo de pegar nos livros, porque o filme, entretanto, foi um flop e foi cancelada a segunda parte. Então, para eu saber a continuação daquela história, eu tinha de ler os livros. E eu, por acaso, fiz uma batota que foi... Eu comecei a ler o primeiro livro, mas depois achei... Isto está a ser parecido ao filme. Claro que eu li só até à primeira metade do primeiro livro. E então, passei para o segundo livro. Ou seja,
li o primeiro até meio, saltei para o segundo. Li o segundo, fiquei um bocado confusa, não é? Porque não acabei de ler o primeiro. Voltei para o primeiro. Ou seja, a minha história de leitura com esta trilogia é um bocado confusa. Então, eu gostava de a ler como deve ser, com calma, outra vez com um ar crítico, porque eu sei que esta série tem alguns problemas e quero só vê-los por mim mesma e perceber, lá está, a questão das pistas que a autora vai deixando, algum tipo de indicações para os livros futuros. Então eu achei que é isso, tenho de reler estes livros, que sinto que a minha opinião vai mudar um bocado. É isso, são os primeiros livros da Cassandra Clare e ela é uma autora que veio de escrever fanfiction e não é de todo a criticar o tipo de escrita de fanfictions, não é isso, é só em termos realísticos, alguns aspectos podem ser um bocado mais questionáveis, digamos assim. Mas eu estou mesmo entusiasmada por reler estes livros e é isso, voltar a encontrar as personagens que eu conheço tão bem e que foram crescendo comigo. Entretanto, sabemos todos que a Cassandra Clare já tem mais de 100 livros, mas o que é aconselhável, se gostariam de começar a ler, é ler por ordem de publicação, que é um bocado confuso, é uma questão confusa, os livros da Cassandra Clare, mas este é o primeiro livro que ela publicou, então diria para começarem por aqui. Não vai ser o melhor livro, eu já sei que vai ter problemas, mas se por acaso gostavam de pegar nele. E pronto, estes são os livros que eu vou querer ler nos tempos mais próximos. Estou mesmo curiosa para saber como é que a minha opinião vai mudar em relação a alguns destes livros. Gostava que me dissessem também se têm costume de reler livros, de reler favoritos e se sim, qual é que foi o último livro que releram. Mas por hoje é tudo e até à próxima!